E do Brasil, a gente vai diretamente para o Oriente Médio, onde a tensão entre o Irã e os Estados Unidos segue forte. Após Donald Trump anunciar que as negociações estavam caminhando muito bem, o Irã lançou mísseis em Israel. E agora Trump anunciou um plano de paz para o país. Fernando Hessel, boa tarde, bem-vindo ao Contexto. Para mim, fica cada vez mais clara a sensação de que Trump está tentando consertar a situação na medida em que o Irã manda um recado dizendo que agora já é tarde. Como é que você avalia? Olá, boa tarde aos amigos do Metrópolis. Olha, o Irã, o Irã não quer conversa por enquanto com os Estados Unidos. Eles continuam firmes no seu ideal de contra-atacar e de retaliar aí tudo aquilo que eles receberam, né, há alguns dias aí no início desse conflito. Por que eu digo isso? Porque os Estados Unidos, eles fizeram a proposta de 15 itens e está contando com o Paquistão para intermediar essa conversa com o Irã. Inclusive, ontem o Donald Trump reforçou isso, diz que já está conversando com o Irã e que a negociação já está muito boa. Só que o Irã diz ao contrário, diz que os Estados Unidos não estão conversando com o Irã e que eles não aceitam esse tipo de proposta. E uma coisa que eles disseram hoje, o Irã, eles disseram o seguinte, de que os Estados Unidos estão conversando com os próprios Estados Unidos. Ou seja, o que ele está querendo dizer é que, na verdade, que precisa-se os dois países sentarem numa mesma mesa e conversarem, chegarem num acordo. Portanto, o Irã vai continuar bombardeando pontos estratégicos dos Estados Unidos e também Israel, infelizmente. Essa, Donald Trump. Talvez Donald Trump diga isso para arrefecer um pouco da conversa mundial, né, do que a gente acaba escutando. Mas pelo que a gente vê, o Irã não baixa a guarda, ou seja, a guerra continua e Donald Trump vem caminhando meio perdido, né, Hessel? Eu sempre te faço essa pergunta e vou fazer ela mais uma vez. Como é que o americano, como é que o cidadão dos Estados Unidos vê até hoje, né? Já tem um tempo agora essa guerra. Como é que o cidadão dos Estados Unidos está vendo a guerra neste momento? A gente tinha até noticiado um valor altíssimo, agora eu já não vou me lembrar, mas um valor altíssimo que o governo dos Estados Unidos tinha despendido só em uma semana de guerra com o Irã. Então, como é que o norte-americano está vendo a guerra neste momento? Bom, em primeiro lugar, que o americano comum está reprovando essa ação militar no Irã por parte dos Estados Unidos. O americano está dizendo bem claro de que eles não aprovam por vários motivos, né? Primeiro, e mais importante de tudo, é a questão econômica, porque isso, de certa forma, está impactando o dia a dia do americano. Hoje, já na bomba de gasolina, você já encontra a gasolina, o galão aqui, por US$ 5. Ele mais do que dobrou nas últimas 3 semanas. E isso é muito sensível, ainda mais quando a gente fala de um país capitalista, né? Qualquer pessoa, mexe no bolso dessa pessoa que você vai ver o que acontece. É o que está acontecendo agora com o americano. Então, muito dessa reprovação, e a gente já está batendo 70% da reprovação quanto a essa atitude de Donald Trump, imagina, 70% é um número considerável. Esse americano está sentindo no bolso. A gente já vem de uma economia bastante fragilizada. A gente, desde a época da pandemia, a gente vem com um índice de inflação ainda muito alto, não se mexeu. Quando os Estados Unidos começam a melhorar essa situação, e aí se falando do preço do combustível, inclusive o Donald Trump falou há 3 semanas, né? Ele se vangloriando de que ele tinha baixado o preço da gasolina aqui nos Estados Unidos a US$ 2. Veja, para chegar a US$ 5 é um aumento muito grande. E há um efeito cascata nos preços, né? A partir do momento que você aumenta, né, ou você sofre um aumento do combustível, tudo fica muito mais caro, né? O cidadão americano vai ao supermercado, vai encontrar tudo muito mais caro, porque o combustível realmente é a base da economia. Então, a gente tem esse cenário que é bastante complicado para a gestão de Donald Trump, inclusive porque nós temos eleições que podem mudar aí o cenário do Congresso e do Senado americano. Aliás, essas eleições que estão se aproximando, elas podem ter esse cenário modificado por conta da guerra do Irã. Donald Trump pode ter
uma perda nessas eleições por conta da guerra no Irã, isso pode acabar prejudicando o presidente norte-americano nessas eleições. Como é que se chama as eleições de meio termo? Como é que se chama, Hessel? Exatamente, é o midterm, é Isso. a eleição de meio mandato. Para quem está no Brasil, pode não entender isso, mas eu gosto muito desse formato, porque eles renovam o Congresso e parte do Senado a cada 2 anos, e isso é importante. Por que que Donald Trump está com medo agora, nesse momento? Porque realmente, e se ele tiver um cenário diferente no Congresso ou no Senado, muita coisa do governo americano pode ser inviabilizada, inclusive o pedido, algum possível pedido de impeachment por parte dele, né? De impeachment o presidente americano. Então, por isso que ele precisa agora correr contra o tempo para poder reverter aí essa desaprovação do governo dele. Veja só, as coisas acontecem lá no Oriente Médio, mas impacta diretamente aqui. Você falava do custo, né, na outra pergunta que foi feito nessa guerra até agora, foram 11 bilhões de dólares já gastos somente com a guerra do Irã. E há um pedido do Pentágono, do Departamento de Defesa, que agora é Departamento de Guerra, de um acréscimo de 200 bilhões de dólares. Ou seja, é muito dinheiro e, inclusive, não há consenso nem mesmo do partido Donald Trump dentro do Congresso para que isso seja aprovado. Bom, vamos continuar acompanhando, né? Donald Trump vem perdendo aliados do quesito guerra do Irã, principalmente na Europa. A gente continua acompanhando essa guerra que imaginávamos que seria mais curta, mas está sendo mais longa do que o previsto. Fernando Hessel, muito obrigada pela participação aqui no Contexto Metrópolis. Eu que agradeço, bom trabalho para vocês.